projeto que foi aprovado na Câmara tem um detalhe, ele não prevê só isso que o Augusto e o Silvio comentaram, não prevê só a redistribuição das vagas, ele também aumentou o número dessas cadeiras. Ele aumentou. Claro, Está muito mais, 513 para 531. Para não redistribuir, eles estão aumentando. Sabem quantos são nos Estados Unidos? Uma população de quase 330 milhões de pessoas? 435. Pronto. 435 que são distribuídos de acordo com a densidade demográfica de cada estado. Se a população aumenta aqui, aumenta as cadeiras. Se a população diminui aqui, o Congresso vai mexendo. Inclusive, o próprio colégio eleitoral que elege o presidente da República pelo voto indireto, existe o voto, sim, do eleitor, do cidadão. Esse colégio eleitoral também, o número de delegados em cada estado diminui ou aumenta, como, por exemplo, onde eu moro, na Califórnia. Na eleição de 2020, havia 55 delegados na Califórnia. É um número gigantesco dentro do contexto do colégio eleitoral. A Califórnia sempre foi um estado importantíssimo, um estado que, inclusive, já foi republicano. Mas depois da pandemia, o que aconteceu? O êxodo, a migração, a quantidade de gente que saiu da Califórnia e foi principalmente para 2 estados, além dos outros estados republicanos, Texas e Flórida. Na eleição de 2024, a Califórnia tinha 54 delegados, perderam um delegado, enquanto a Flórida aumentou. Isso não muda. Agora, Daniel, eu vi a lista dos 70 deputados que votaram e tem muito nome ali que, olha, não dá. É muita decepção. Alguns nomes da ala da direita votando, isso é enxugar gelo, enquanto o brasileiro se mata para pagar impostos, se mata para colocar comida na mesa, vocês vão aumentar a quantidade de cadeiras na Câmara dos Deputados? Bom, se fosse um remanejamento, né? Não, nós vamos cortar regalias, nós vamos cortar carros, nós vamos diminuir o gabinete, nós vamos diminuir emendas. O debate até seria justo, debater não tem problema, discutir uma ideia ou outra. Agora, na calada da noite, vota a urgência. Para isso, será que essa foi a tal agenda que o Hugo Mota estava hoje no Instagram, lá no vídeo, dizendo um dia muito ocupado, apertando a mão de todo mundo? Esse era o dia ocupado, Hugo Mota? Esse era o dia ocupado? Então, Daniel, eu acho que acabou o nome oficial do Brasil. República Federativa do Brasil. Acabou. Tira, primeiro que não existe federalismo nenhum. Existe a União, existe o Supremo Tribunal Federal e acabou. Os estados, imagina, nós tivemos um presidente da Suprema Corte debatendo com o governador de um estado se poderia ter câmeras ou não no uniforme da polícia do estado. Então, acaba. Enquanto nós lutamos aqui, o brasileiro do outro lado da tela, os senhores deputados vão aumentar o número de cadeiras. Olha, e essa lista, todos vocês da audiência, olhem essa lista de 270. Eu não vou ficar aqui dizendo os nomes, porque são 270 nomes. Mas vocês da direita que estão nessa lista, isso também é traição. Ana, a sua indignação é perfeitamente compreensível, é a de todos nós e, pelo que eu vejo aqui, da nossa audiência também, até porque um desses parlamentares que votou favoravelmente a isso, algum tempo atrás ele disse que pior que está, não fica, que pior do que estava, não ficaria. Ficou, de certo modo, né, Piotr? Qual que é a sua avaliação? É uma solução eficiente para garantir essa representação mais adequada dos estados ou virou bagunça? 513 já é muito.
E acho que a comparação que a Ana faz com os Estados Unidos, em certas coisas o Brasil só pode ser comparado com os Estados Unidos por questões históricas, de tamanho, né, de importância geográfica, embora a importância econômica e diplomática dos Estados Unidos seja muito maior, mas enfim. Mas não dá para comparar o Brasil com um país europeu. A história dificulta essa comparação. Não dá para comparar o Brasil com um país pequeno da América do Sul, o tamanho dificulta essa comparação. Então, se você tem um país com 50 estados e tem menos de 500 parlamentares, qual é a razão de termos 513? O que precisa é exatamente você colocar qual é o tamanho da população de cada estado. Pega esses 513 e faz uma divisão proporcional. Agora, o Silvio mencionou, é anexo 4, né, Silvio, que é aquele que fica longe lá da Câmara, chama-se anexo 4, se não me engano. Sim. É longe para dedéu aquele negócio andando. E já é, digamos, uma aberração. Porque a lógica do Congresso é exatamente os parlamentares estarem ali. Tudo bem, fez-se um anexo, agora vai construir outro anexo. Mas esse é o menor dos problemas, porque isso aí é um custo fixo. Você faz lá qual é o valor do prédio, enfim, acabou. O problema é o custo variável disso. E quando eu falo de custo variável, em economia é o que você não consegue prever com tamanha exatidão, porque ele vai a cada mês, pode ser uma coisa. O que esses deputados vão acrescentar ao debate político brasileiro? Levando-se em conta a média da Câmara hoje. Hoje eu tenho um Congresso que tem medo de agir através dos seus presidentes, tanto da Câmara quanto do Senado, porque eles têm medo do Supremo Tribunal Federal. Hoje o Congresso, a gente tem um Congresso que não consegue ser o que a Constituição garante que ele seja, em que pese as exceções, sobretudo da oposição, que tem lutado e se exposto nesse debate para devolver ao Congresso a prerrogativa e a autonomia que ele sempre teve, desde a redemocratização, mas muito antes também. Como, obviamente, uma casa de luta, de recuperação e de luta pela democracia, de preservação da democracia. Agora, eu vou ter quantos mais parlamentares? Isso, 513 para 530. 18. Mais 18 para quê? Para ter mais um Congresso que custa caro ao cidadão e que não faz valer o seu valor constitucional, a sua prerrogativa. Deputados e senadores que têm, no caso só deputados, que os senadores são 3 por estado, independentemente do tamanho do estado, mas enfim, na Câmara, essa é uma Câmara que tem medo. Pega o caso do presidente da Casa, que acho que é o mais notório hoje, até por ser presidente da Câmara. Ele estava lá até outro dia, ele tinha um discurso sobre anistia, jantou com o ministro Alexandre de Moraes, mudou o discurso. Não consegue pautar algo aprovado com urgência urgentíssima, que é o caso da anistia, que é um debate popular, é uma prerrogativa do Congresso Nacional, da Câmara. E aí eu vou aumentar o número de deputados para quê? Isso é um custo. Agora, só me chama a atenção o seguinte, precisava de 257, passou com 270. Nós estamos falando aqui 13 a mais do que o mínimo necessário. E 207 contrários. E como mencionou a Ana, numa miscelânea ali, eu tenho deputados da direita, deputados conservadores que votaram sim para o aumento. E tenho deputados aqui, podemos chamar, eu vi aqui, se não me engano, deputados de partidos bem à esquerda que votaram contrários a isso. Esse debate precisa ser mais bem discutido. E aí volta ao ponto que o Silvio citou e que você chamou a atenção na pergunta que fez ao Silvio. Não dá para ser discutido com essa pressa. O que mudou na cabeça do Hugo Mota? O Hugo Mota ele vai chegar ao ponto do Lula. Qualquer decisão dele, a melhor decisão dele vai revogar uma decisão que ele tomou. Qualquer decisão que ele tomou, ele volta atrás. Melhora. Esse é o nível do Hugo Mota hoje, é o nível Lula. Daniel. Sim, Ana. Posso só acrescentar mais uma coisa? Porque esse assunto, hoje, eu lendo a lista, eu fiquei tão indignada ali com a lista, porque ali na lista, a esquerda votar isso é uma coisa. Agora, ali na lista, você tem parlamentares que andam com camisetas e colocam nas redes sociais por um Estado mínimo e vota pelo aumento do Estado, mais gastação do dinheiro público, mais gastação do dinheiro do pagador de impostos, aumentando o Estado. Agora, outra coisa, enquanto a nação discute a diminuição de partidos políticos, candidaturas independentes, porque esse aumento, dentro desse aumento, vai poder candidatura independente? Não, não vai, né? Nós vamos ter, todo mundo vai ter que se filiar a um partido, vai acabar com aquela jabuticaba, com aquela barbaridade que se chama a cota partidária, um vota aqui e puxa o outro, não vai acabar. Vai ter voto distrital?
Porque se vocês querem aumentar, então vamos aumentar e vamos colocar o voto distrital e a candidatura independente, que tal? Agora, não houve debate, porque nós poderíamos pleitear, tudo bem, vocês querem aumentar mais 15, 18, 25 cadeiras? Então tá, vamos aumentar, mas vamos colocar o voto distrital, que é um projeto do deputado Luiz Felipe de Orleans e Bragança, muito embasado na política americana, ou seja, vai para o parlamento quem tem voto, não é quem é puxado por um partido grande ou um candidato grande. Vai quem tem voto. Nós vamos colocar aí nesse debate o recall, ou seja, no meio do mandato você pode simplesmente tirar um parlamentar que não cumpriu as suas promessas de campanha ou que esteja envolvido em corrupção. Isso é o eleitor que decide, não é regimento da Câmara, nada disso. O eleitor se juntar às assinaturas suficientes, isso a gente pode discutir uma lei para remover, para fazer o recall daquele candidato, nós podemos, é o poder na mão do eleitor. Nada disso foi discutido, Daniel. Nada. Foi na correria do Hugo Mota, um dos já com pouca idade, já um dos maiores covardes, se ajoelhando junto com o sistema. Porque se nós não começarmos a falar do voto distrital, do recall, menos partidos, menos dinheiro do pagador de impostos financiando esses partidos e a diminuição do Estado, não dá. Eu recomendo muitíssimo que você entre na internet, procure essa lista e cobre do seu parlamentar de direita que coloca na rede social pelo Estado mínimo e votou agora exatamente para aumentar as cadeiras na Câmara.